Vamos aí para a nossa última questão que a gente vai trabalhar hoje. E na segunda-feira a gente trabalha mais algumas outras questões. Vamos lá, pessoal. Otávio, domiciliado... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Podemos voltar? Otávio, domiciliado no estado X, possui ações representativas do capital social da sociedade Beta SA, com sede no estado Y, e decide doar parte de sua participação acionária a Mário, seu filho, então domiciliado no estado Z. Com dúvidas quanto ao estado para o qual deverá ser recolhido o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação, incidente nessa operação, Mário consulta seu escritório, destacando que o estado Z estabelece as alíquotas inferiores às praticadas pelos demais estados. Com base nisso, assinale a afirmativa correta. Gente, vamos entender essa questão aí, então, né? Para aqueles que tiverem possibilidade de anotar, vamos fazer um quadro aí. Olha só. Otávio, estado X, onde está a Beta. Então, coloca assim, Otávio, estado X, capital social da sociedade Beta SA. Só que a Beta SA, ela está no estado Y. Então, olha só, o Otávio mora no estado X e as ações representativas do capital social Beta SA estão com sede no estado Y. Então, duas coisas. A pessoa física, Otávio, mora no estado X. A empresa Beta SA, que ele é dono, que ele tem capital social, está no estado Y. Então, vamos imaginar se vamos imaginar que o estado X é Minas Gerais e o estado Y é o Rio de Janeiro. Você mora em Minas Gerais e tem ações da empresa Petrobras, que tem sede no Rio de Janeiro. Tá? É isso. E eu vou doar para o Mário, meu filho, que está no estado Z. Então, vamos imaginar que o estado Z seja São Paulo. Então, vamos lá. Você, Otávio, mora em Minas Gerais, tem ações do capital da Petrobras, que está no Rio de Janeiro, e quer doar para o seu filho, que mora em São Paulo, no estado Z. Tá? O estado Z estabelece alíquotas inferiores. E aí, então, o Otávio quer saber para onde ele vai pagar a alíquota. Isso é um problema de competência tributária. A quem eu pago o tributo, tá? É um conflito de competência tributária. Quais são as opções? O ente competente para exigir o ITCD na operação em análise é o estado X, onde tem domicílio o doador. O ITCD deverá ser recolhido ao estado Y, uma vez que o bem a ser doado consiste em participação acionária relativa à sociedade ali estabelecida. E o imposto compete ao estado da situação do bem. O ITCD deverá ser recolhido ao estado Z, uma vez que o contribuinte do imposto é donatário. E doador ou donatário poderão recolher o imposto ao estado X ou Z, pois o contribuinte do imposto é qualquer uma das partes na operação tributária. Então, olha só que interessante. Para quem a pergunta? Para quem que eu pago o imposto sobre transmissão na doação? Essa é a questão da pergunta. E a dúvida é, eu pago para X, pago para Y, pago para Z, ou pago para qualquer um dos dois estados onde está donatário e doador? Vamos lá, então, entender isso e resolver essa questão. Então, a competência para a instituição do ITCMD é dos estados e do Distrito Federal. Nós já vimos isso aqui, vamos repetir, né? O imposto sobre transmissão causa morte e doação. Olha só, são duas causas. Causa morte e doação, conforme a Constituição, é da competência do Estado e do Distrito Federal. Antes da Constituição, todos os impostos de transmissão de bens, fossem ele causa-morte ou transmissão inter-vivo de qualquer natureza, remunerada ou não, onerosa ou não, era da competência do Estado e do Distrito Federal. Agora não.
Vamos fazer a diferença. Vocês se lembram que nós já falamos aqui. ITCMD e TBI. O ITCMD são as transmissões não onerosas. E o ITBI são as transmissões onerosas. ITBI, competência municipal. ITCMD, competência estadual. Os sujeitos passivos do ITCMD são os herdeiros ou legatários, qualquer das partes ligadas à doação, doador ou donatário, conforme a lei, conforme estabelecido em lei. Vamos entender isso aqui. Na causa morte, quem tem que pagar o tributo é o herdeiro ou o legatário, até porque morreu, né? Como é que ele vai pagar o tributo? Então, ou é o herdeiro ou o legatário. O que é o legatário? Não é a pessoa que, embora não seja herdeiro, a pessoa que morreu deixou um legado para ela. Por exemplo, vamos imaginar que eu não tenha filhos. Eu deixo 100% para um amigo meu. Então, é o legatário, né? Ele recebe legado. Isso é direito civil, lá no direito de sucessões. Qualquer das partes ligadas à doação, aí no caso da doação é qualquer uma das partes, o doador ou donatário. Gente, sujeito passivo, tá? Aqui não estou falando do local onde eu vou pagar ainda não. Estou falando do sujeito passivo, conforme estabelecido em lei. Então, ou seja, cabe à lei do ente federado estabelecer quem tem que pagar, se é o doador ou o donatário. Se você fosse governador de estado, você proporia o que na lei? Que ambos pagassem, né? Por quê? Porque é melhor que ambos sejam responsáveis. A lei estadual é facultada a eleição do responsável tributário, por exemplo, em doações. O doador pode ser o responsável caso o donatário não recolha o tributo. Então, eu posso estabelecer aí eleição de responsável tributário. O contribuinte do imposto, segundo o artigo 42 do Código Tributário Nacional, é qualquer das partes na operação tributária, como dispuser a lei do ente. Eu já falei aqui para vocês. O fato gerador. Deixa eu ampliar um pouco aqui, porque ficou bem pequeno aqui para vocês. Vou ter que dar uma melhorada nesse slide aqui. Bem, o fato gerador. O que é que gera o tributo do ITCMD? A transmissão da propriedade de qualquer bens móveis ou imóveis. A transmissão, só que é o seguinte, a transmissão dos direitos em decorrência de falecimento de seu titular, seja, como causa, o que dá causa à transmissão é a morte do dono, ou o que dá causa é uma cessão gratuita, tá? Essa é uma interpretação feita, gente, do artigo 35 do Código Tributário Nacional. Porque o Código Tributário Nacional, ele é antes da Constituição. Então, ele trata dessa questão como se fosse o imposto de transmissão, seja ele oneroso ou não. Então, a gente faz uma interpretação sistemática. A causa, o fato gerador do imposto de transmissão causa-morte, então, ou o falecimento de uma pessoa com bens, que transmite os bens, ou a doação. Então, a transmissão consiste na passagem jurídica da propriedade de bens ou direitos de uma pessoa para outra. Dá-se em caráter não oneroso, ou pela ocorrência da morte, ou pela doação. Ou é causa-mortes, ou doação, ato de liberalidade. O CTN prevê que nas transmissão causa-morte despontam tantos fatos geradores distintos quanto forem os herdeiros ou legatários. Para cada herdeiro é um fato gerador. Então, morreu meu pai, eu tenho 2 irmãos, são 2 fatos geradores. Cada um vai ser responsável pelo pagamento do tributo da parte que lhe couber. Se o tributo for maior, né, se o conjunto de dívidas for maior do que o legado, então eu nem herdo, né, porque eu vou ter que pagar e eu não herdo dívida, eu só herdo bem.
o legado paga as dívidas primeiro, depois faça a divisão. Não é assim que a gente aprende lá no direito, de sucessões? Primeiro eu pago as dívidas, depois eu faço o legado. Então, tá aí para a gente visualizar. Agora, o elemento espacial do fato gerador, que é o objeto da questão que nós estamos estudando. É o objeto da questão que nós estamos estudando. No caso de bens imóveis e respectivos direitos, o imposto compete ao Estado da situação do bem ou o Distrito Federal. Então, olha só, bens imóveis, seja causa-morte ou doação, compete ao Estado onde está o bem. O imposto compete ao Estado da situação do bem do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no exterior. Então, mesmo que ocorra sucessão no exterior, a pessoa morreu lá no exterior, mas o bem ou os direitos cedidos sobre o bem é no Brasil, é no Estado brasileiro. Então, compete ao Estado. Imóvel, fácil, bem imóvel, Estado onde está o bem imóvel. Agora, no caso dos bens móveis, títulos e créditos, olha o que a questão está nos falando. Ações, né? Móveis, títulos e créditos. O imposto caberá ao Estado ou ao Distrito Federal, onde se processar o inventário ou arrolamento. Bom, no caso de inventário ou arrolamento de bens, que é o que vai derivar da causa mortis, ao imposto, ao Estado onde se processa o inventário. O Estado onde se processa o inventário. Agora, no caso da doação, no domicílio do doador. No domicílio do doador. Então, vamos voltar lá na questão, porque a gente, com isso aqui, nós já respondemos a questão. Aí depois a gente vai ver só complementos aqui. Vamos lá. O Otávio, domiciliado no estado X, possui ações representativas do capital social da sociedade Beta no estado Y, decide doar parte de sua participação acionária a Mário, seu filho, domiciliado no estado Z. É bem imóvel? Não. É bem imóvel, crédito ou título. Compete a quem? É causa-mortes? Não. É doação. Compete ao estado do doador. Quem é o doador? O Otávio ou o Mário? O Otávio. Então, cabe ao estado X. Então, o ente competente para exigir o ITCD na operação em análise é o estado X, onde tem domicílio o doador. A B e a C estão equivocadas, porque nós não estamos falando que é no local onde tem a participação acionária, nem estamos falando onde é o donatário. Agora, por que a D não está correta? Porque aqui não é que há uma liberalidade de quem vai recolher. Há uma liberalidade do Estado de estabelecer na lei quem vai ser o responsável por pagar. Então, por exemplo, o Estado X pode cobrar tanto do doador quanto do donatário se tiver na lei. Se tiver na lei que quem tem que pagar é o donatário, o Estado X vai cobrar do donatário que está lá no Estado Y, no Estado Z. Agora, cabe ao Estado X cobrar. Agora, ele vai cobrar de quem? A lei dele vai estabelecer. Como eu falei com vocês, gente, por uma questão de prática, é lógico que o Estado vai cobrar dos dois, vai estabelecer que os dois são responsáveis, porque ele não quer correr o risco. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Antônio faleceu no Rio Grande do Norte, seu inventário foi feito no Rio de Janeiro, sendo ele possuidor de um imóvel em São Paulo e de um automóvel no estado do Paraná. Vamos lá. Ele faleceu no Rio Grande do Norte, seu inventário foi feito no Rio de Janeiro, ele possui um imóvel em São Paulo e um automóvel no Paraná. Que confusão, né? O ITCMD devido pelo apartamento transmitido será devido ao estado de São Paulo, porque o imóvel está em São Paulo. O ITCMD devido pelo automóvel transmitido irá para o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o bem imóvel é no estado onde está sendo feito o inventário. Gente,
a lei complementar deve disciplinar sobre o seguinte, é a norma geral, né? Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Nós não temos essa lei. Agora, se ele tiver domicílio ou residência no exterior, como que a gente vai resolver isso? Não tem solução. A solução que se adota legalmente é o seguinte, como ele está no exterior, então ele deve para o Estado do exterior, né? É a forma como a gente tem que interpretar, porque quem tem que receber é o Estado doador. O doador mora fora, né? É a forma como que a gente interpreta sistematicamente. Se o de cujos possuir bens, for residente ou domiciliado, ou tiver seu inventário processado no exterior, aí nós vamos aplicar as regras, né? O imóvel transmitido paga para o Estado e os bens móveis, paga-se no exterior, por interpretação sistemática. O artigo 41 do CTN diz o seguinte, o imposto cabe ao Estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no exterior. Aí, para o bem imóvel, eu adoto o local do imóvel, independente se a doação ou a sucessão acontece fora. Vamos ver aqui, que está falando, né? No caso de bens imóveis ou respectivos direitos, o imposto, seja ele por doação ou por causa mortis, compete à situação do bem. Então, mas não há uma lei complementar. A lei complementar deve disciplinar isso, né? O ideal seria que houvesse uma lei disciplinando isso ou um tratado internacional com os estados estrangeiros para resolver essa questão. Mas a interpretação sistemática é essa. Elemento temporal do fato gerador. Deixa eu só ver aqui como é que... Peraí, isso. Elemento temporal. O momento em que ocorre o fato gerador será o da transmissão, ou conforme estabelecer a lei estadual. Então, olha só, o fato gerador é o da transmissão. No caso dos bens imóveis, será o momento do registro da escritura de transmissão, por ser esse o momento em que a transmissão surte efeitos a terceiro, conforme o direito civil. Olha só, o que a gente aprende lá no direito sucessório? Que com a morte, imediatamente o legado se transmite. A herança se transmite. Só que eu vou dever o ITCMD, eu tenho que pagar o ITCMD, no momento do registro da escritura. A mesma coisa que a gente viu lá no ITBI. É no momento do registro da escritura. Costuma-se cobrar antes? Costuma-se, gente, por uma questão de prática. É mais prático pagar antes para resolver a documentação. Mas se você quiser insistir, você insiste até para eu vou pagar só no momento da escritura, tá? É o que diz a legislação. Eu não acho vantajoso discutir isso, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, escritura e registro. Aí você vai ter uma dor de cabeça, a não ser que você não queira pagar, né? Que aí você registra e não paga e fica aguardando a execução penal, a execução fiscal e tudo. Mas é prático, mas a lei fala que é no registro da escritura de transmissão, que é quando ocorre a transmissão. Olha só, gente, o direito de propriedade diz que a propriedade do imóvel se transmite com o registro da escritura, né? É lá direito reais. No direito sucessório diz que a herança se transmite com a morte, mas para fins de pagamento do tributo, no momento do registro da escritura da transmissão, ou do registro dos bens móveis e imóveis, né? Sabe-se que o fato gerador do ITCMD segue as diretrizes do ITBI, tá? Base de cálculo. Qual é o valor que paga? A base de cálculo do ITCMD será o valor venal dos bens ou direitos transmitidos e da doação, conforme o artigo 35 do CTN. O valor venal, em princípio, representará o valor de mercado do bem, sem que se supere este. É o seguinte, ou é o valor de mercado, ou é o valor contratado. Como a gente está falando de doação e de causa mortes, vai ser o valor de mercado do bem,
sem que se nada superar o valor de mercado. Se superar o valor de mercado, se houver, por exemplo, na transmissão lá no ITBI, superar o valor de mercado, então é o valor contratado, pactuado, né? Mas a regra é o valor de mercado do bem. Segundo o entendimento do STF, o cálculo é feito sobre o valor dos bens na data da avaliação. Então, na data da avaliação que vai ser feito, aí eu quero explicar para vocês como é que isso ocorre, gente. Jamir, quero fazer uma doação. Deixa eu interromper aqui. Quero fazer uma doação. Vou fazer a doação. Você entra no site do governo de Minas, vou falar como que funciona o governo de Minas, e tem lá um formulário de doação. Isso vale até para dinheiro, viu, gente? Eu sei que a gente não faz, mas deveria fazer. Você preenche, manda a documentação e o Estado faz a avaliação. Na causa mortes também. Ah, Jamil, meu pai morreu, eu tenho um parente que morreu, eu tenho um cliente que o pai dele morreu. Como é que você faz? Você vai fazer um inventário dos bens no site da Secretaria Estadual de Fazenda. É super intuitivo. Coloca o nome do bem, o valor que você acha do bem, divide entre os herdeiros, o que é de cada um, tal. Aí, na hora que você termina, ele vai te dar um local onde você vai colocar a documentação. O que comprova que você tem isso, tal, você vai colocando. Na hora que faz isso, fecha e envia para o Estado. Aí o Estado vai fazer uma avaliação. Se você discordar, você vai recorrer. Se você perder no recurso, você tem que ajuizar uma ação para falar para o juiz falar assim, não, está errada a avaliação. Mas eu vou ser sincero com vocês, muito difícil o Estado equivocar na avaliação, tá? Geralmente ele avalia para baixo, para não ter esse problema, tá joia? Vamos lá, continuar aqui. Gente, vocês podem me perguntar coisas práticas também, vocês ficam calados aí, como é que funciona e tal, né? Então, o cálculo é feito no momento da avaliação, observa a alíquota vigente na data da abertura da sucessão. Gente, a alíquota é a vigente na data da abertura da sucessão. Quando abre a sucessão? Na morte ou no ato de doação. Então, eu tenho que olhar a alíquota do momento da sucessão, tá? A alíquota era 4% quando meu pai morreu. Então, é 4%. Por isso que eu preciso olhar a legislação do tempo da morte. Isso vale lá para o direito previdenciário, isso vale para cá também. É o do momento da abertura da sucessão. Aumentou a alíquota, diminuiu a alíquota? Não aplica aqui, tá? E o imposto será exigido não será exigido antes da homologação. Só quando se homologar a partilha, a sucessão, ou só quando se homologar a doação, é que o imposto passa a ser devido. E aí passa a incidir juros e multa, tá? Aí eu coloquei aqui um quadrinho, vocês já devem ter recebido. Quem não tiver recebido o material com antecedência, me manda um WhatsApp, tá? Ou manda uma mensagem por e-mail ou alguma coisa. Eu coloquei as 3 súmulas aqui para vocês lerem. É ler e é isso mesmo, viu, gente? Não tem muita forma. Tem algum macete? Eu não tenho macetes para isso. Ou é decorar ou é entender. Súmula 590 do STN, calcula-se o imposto de transmissão causa mortes sobre o saldo credor da promessa de compra e venda do imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor. Então, caso morra o vendedor, então eu vou calcular somente sobre o saldo credor da promessa de compra e venda. Aqui é para o caso mais complexo, né? A pessoa tem TBI e tem causa-morte misturado, né? Nessas questões. Porque aí eu tenho que calcular. Por exemplo, isso aqui é o seguinte, eu fiz um contrato com você. Aí você já me pagou a metade. Aí eu morro. Aí o que acontece? Sobre a metade que você pagou, só incide o ITBI. Sobre a outra metade, meus herdeiros vão ter que pagar o imposto causa-morte e você vai ter que pagar o ITBI. Então, é só uma questão de misturar os dois. Mas não vamos
preocupar com isso, não, porque isso é muito raro ser cobrado, mas preocupe-se com o teor da súmula. Aí eu falo aqui que isso é muito raro ser cobrado e é cobrado, né? Mas é bom que eu já expliquei aqui para vocês. Alíquotas. Os estados e o Distrito Federal fixam livremente as alíquotas, respeitando o máximo de 8% definido pelo Senado na resolução número 9 de 1992. Antes dessa resolução não tinha alíquota máxima, podia ser qualquer alíquota. A partir de 92, a alíquota máxima do ITCMD é 8%. Inclusive, gente, para quem quer mexer, aqui está o artigo 39, é só a questão aqui, deixa eu falar com você sobre isso aqui, a alíquota máxima. Tem um debate muito grande sobre imposto sobre grandes fortunas. Porque está na Constituição, tem muita gente que quer que cobre imposto sobre grandes fortunas. Agora, como que outros países, resolveram o problema do grandes fortunas? Resolveram através do ITCMD. Não tem ITCMD, não tem imposto sobre grandes fortunas, mas tem sobre o ITCMD. Por quê? Porque eles passam a tributar na morte, porque a herança, ela é algo que você ganha sem esforço, né? Foi seu pai, sua mãe ou seu herdeiro que trabalhou. E na doação também. Então, como é que os estados como Estados Unidos, Reino Unido, alguns países da Europa, os próprios vários países da América Latina resolveram? Eles passaram a tributar de uma maneira mais efetiva os impostos sobre causa-mortes e doação. E aí, eles estabelecem, por exemplo, a alíquota na Inglaterra de 40%, de 50%, 60%. Isso faz com que a pessoa ela evite ter um patrimônio muito grande no nome dela. Então, ela passa ou a constituir empresa com sociedade, ou fundação, ou ela antecipa ao longo da vida as doações, o que faz com que os bens girem, mas também ela faz esse pagamento desse tributo aos poucos. Então, para aqueles que querem fazer um trabalho de conclusão de curso ou um mestrado, um bom estudo para ser feito é sobre essa metodologia, né? Usar o ITCMD para tributar grandes fortunas. Então, essa é uma sugestão de estudo aí para vocês. A outra sugestão de estudo também tem a ver com a progressividade tributária, que é a progressividade no ITCMD. Já falamos de progressividade no IPTU, no IPVA, e agora estamos falando de progressividade no ITCMD. À luz do entendimento majoritário da doutrina da jurisprudência, sempre foi comum a recusa à progressividade para o ITCMD, né? Ou seja, não podia haver progressividade. Ganhei mais, pago mais. Ou sou mais rico, pago mais. Né? Não se admitia isso, porque e de fato, é muito difícil você calcular isso, né? Tem uma dificuldade muito grande de você medir isso do ponto individual. Mas vamos lá. Por outro lado, conforme se mencionou, não se pode perder de vista que a resolução número 9 de 92 do Senado Federal estabelecer a alíquota máxima para o ITCMD, de que trata a linha A, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 4 do artigo 155, dispõe: a alíquota máxima do ITCMD será de 8% a partir do dia 1º de janeiro de 92. As alíquotas dos impostos fixadas em lei estadual poderão ser progressivas em função do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber nos termos da Constituição. Olha só, está falando só no caso de quinhão, tá? De herdeiro. Em fevereiro de 2013, o STF declarou constitucional a progressividade do ITCMD e a conclusão do feito, com repercussão geral reconhecida, deu-se em 6 de fevereiro de 2013, quando o plenário, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, considerando constitucional a progressividade para o ITCMD. Desse modo, a gente pode concluir que subsistem 4 impostos com previsão de progressividade em nosso sistema tributário. 2 federais, que é o Imposto de Renda e o ITR, e um municipal, o IPTU, tem as regras de progressividade, e o estadual, ITCMD.
Quando a gente for ver mais questões disso, eu vou explicar sobre progressividade, a gente pode pegar uma aula específica para isso, porque essa é uma temática muito importante, dá muito trabalho acadêmico, mas também dá muitas questões de prova da OAB. No caso do ITCMD, então, qual que é a progressividade admitida? Uma progressividade em função do quinhão de cada herdeiro até 8%. Então, eu posso estabelecer que até tantos reais a pessoa paga 4%, até tanto paga 6%, paga 7%, paga 8%. Mas a gente pode ver como é baixo, né, essa progressividade. Mesmo nesse caso, é até 8% só. Né? Então, se for milhões, bilhões de reais, o máximo que vai ser 8% de ITCMD. Beleza, pessoal?